Bem-vindos ao primeiro vídeo de uma série que eu estou trazendo como aquecimento para a Jornada MS, um evento 100% online gratuito, que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro. E durante a Jornada MS, você vai aprender comigo como ir do absoluto zero à criação da sua primeira luminária de macramê sofisticada. E para se inscrever é simples, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo ou fixar nos comentários, fazer sua inscrição para receber sua lista de materiais necessários para a confecção da nossa peça. E esse conteúdo ele vai ser dividido em duas partes. Nessa primeira parte, nós iremos aprender todos os tipos de cordões disponíveis no mercado e qual é a melhor escolha para cada design, estética e ambiente. E na segunda parte, vamos falar sobre estruturas e a parte elétrica das luminárias de macramê. É essencial conhecer os materiais disponíveis no mercado para fazer escolhas mais assertivas na hora da compra. Isso evita que você saia comprando um monte de material desnecessário e também garante que a peça final fique na estética que você desejou, já que a escolha do material está diretamente ligada à estética da peça. E claro que além de melhorar a estética da peça, esse conhecimento permite que você oriente melhor os seus clientes e, consequentemente, aumente suas vendas. Um cliente que percebe a sua autoridade no assunto se sente mais confiante para encomendar uma peça com você. Por exemplo, se o cliente ele quer uma luminária para a varanda dele, o cordão de algodão não seria a melhor escolha, porque ele pode mofar em áreas livres, né? Em áreas que pegue chuva ou sol. Algumas pessoas que conhecem um pouco poderiam sugerir o fio náutico, mas esse aqui também não é uma boa escolha. E se você não fizer essa pesquisa, o cliente pode acabar utilizando uma luminária de forma inadequada. Um cordão de algodão, por exemplo, como eu falei, pode acabar mofando em áreas expostas à chuva. E não é obrigação do cliente saber qual o melhor material para a produção da peça dele. Esse é um dever nosso, que estamos ofertando nosso trabalho. Mas então, qual seria a melhor escolha, Rayane? É isso que vamos aprender nessa aula tão preciosa hoje. Bom, como vocês puderam ver, eu tô com muito material aqui em cima da minha mesa e eu vou explicar sobre cada um deles separadamente e vou explicar pontos positivos e pontos negativos, qual o melhor ambiente para usar determinado material. Bom, já vou logo começando a falar sobre o meu queridinho, o cordão 100% algodão. Esse é o material que eu mais utilizo nas minhas peças e quem está começando tem muita dificuldade em saber que material é esse, porque geralmente o que você encontra em loja de armarinhos, inclusive até às vezes alguns fornecedores até especificam como material para macramê, fio para macramê, o barbante 24 fios. Mas esse daqui eu nunca uso, tá? E depois eu vou explicar para vocês por que quando chegar o momento dele. Agora eu vou falar sobre o cordão de algodão. O que eu mais utilizo nas minhas luminárias é o cordão de algodão 3 milímetros com alma. Rayane, o que é alma? Toda vez que eu falo isso, quem está iniciando sempre pergunta o que é alma, o que é enchimento. A alma, o enchimento, é esse montinho de fiozinho fininho que tem aqui dentro. É ele que deixa o cordão gordinho e mais estruturado, vamos dizer assim. Porque a gente tem também no mercado o cordão de algodão, esse aqui é da Aba Têxtil, esse aqui ele é só trançado, ele não tem enchimento. Então ele é mais chatinho. O cordão de algodão com enchimento, ele é mais redondinho, tá? Esse aqui é a cor cappuccino da Borro Cordões. A Borro Cordões tem uma opção, uma paleta de cores incrível. E o que eu mais utilizo das minhas luminárias é o 3 milímetros, tá? Quem aí está começando e optar por comprar o cordão da São José, por exemplo, equivale ao 4 milímetros da São José. A São José até pouco tempo, até uns 2 anos atrás, era 3 milímetros também. Depois de um tempo eles mudaram, o que era 3 milímetros deles, eles passaram para 4 milímetros, eu não sei porquê. Mas dentro do cordão de algodão existem também algumas espessuras, como eu falei para vocês, uma paleta de cores diversa. Esse aqui é o 3 milímetros que vende no meu site, então todos os cordões que eu uso vocês têm acesso para comprar no meu site. E o que eu mais utilizo nas minhas luminárias, eu já falei, vou repetir, é o 3 milímetros, porque muita gente se confunde. Esses dias até me perguntaram, o 3 milímetros e o 4 milímetros é a mesma coisa? Eu falei, não. Se você estiver utilizando 3 milímetros, equivale ao 4 milímetros da São José. Mas, por exemplo, 4 milímetros da São José já é diferente. Ó,
Esse daqui é o 4 milímetros que vende no meu site, que equivale aos 5 milímetros da São José. Ele é um cordão mais espesso, um cordão mais grossinho, mais gordinho. E por que, então, que eu não utilizo esse cordão para fazer minhas luminárias? Até hoje, eu tenho quase 9 anos aí de estrada, eu só fiz uma luminária com 4 milímetros. O 4 milímetros não é que é errado você usar ele, você tem que entender que ele vai dar uma outra estética para a peça. O 4 milímetros, os nós vão ficar mais robustos. Eu, na minha identidade como artista de criação, eu gosto de tramas mais delicadas e franjas mais fluidas. Então, o 3 milímetros, ele traz essa delicadeza para as tramas ficam delicadinhas e as tramas, né? Já as franjas, elas ficam com aquela fluidez, né? Elas ficam muito bonitas, principalmente em franjas soltas. Mas tem uma particularidade. O 3 milímetros você vai demorar um pouquinho de tempo a mais para fazer. O 4 milímetros você vai fazer em tempo menor. O 4 milímetros você vai ter que cortar um pedaço de cordão um pouco maior. O 3 milímetros um pouco menor. Então, na hora do cálculo, a gente também tem que levar em conta as espessuras. Tem também no mercado um mais fininho ainda do 3 milímetros. Esse aqui é o 2,5. Equivale ao 3 milímetros da São José. Esse já é muito fininho, o nó fica muito pequenininho. Quando você vai tirar foto, quase que não dá para enxergar o nó de tão pequenininho que fica. E aí, você acaba também levando muito tempo para produzir a sua luminária. Falando ainda sobre espessuras de cordão de algodão, eu tenho aqui também os 6 milímetros. Esse aqui eu nunca fiz nenhuma luminária, cúpula de luminária com ele. Eu já utilizei o 4 milímetros, inclusive numa luminária, a primeira luminária Selene que eu criei, eu fiz a cúpula com 3 milímetros porque eu queria uma trama mais delicada. A parte da fiação elétrica, eu revesti ela toda com 4 milímetros porque eu queria a fiação elétrica mais robusta. E a cúpula eu queria com a trama mais delicada. Já os 6 milímetros da São José, esse aqui é da São José, inclusive, eu nunca utilizei para produção de nenhuma luminária, porque ela traz essa estética de tramas mais robustas, que na minha identidade de criação autoral eu não gosto, mas não é que fica feio, fica lindíssimo, tá? É só uma questão de gosto pessoal meu. Eu tenho aqui também o cordão 8 milímetros da São José. Esse eu já utilizei para fazer o fio de luz frente. Vou deixar a foto aqui passando para vocês verem qual que é. Por que eu utilizei ele para fazer o fio de luz? Esse fio de luz ele não tem cúpula. Ele é só o fio de luz com o bocal e a lâmpada. Como ele não tem cúpula, eu queria usar um cordão mais espesso, um cordão mais robusto, para o nó ficar robusto e ficar mais aparente. Ficar algo um pouquinho mais imponente, já que ele não tem cúpula, já que ele é assim, uma peça mais minimalista. Então, eu quis trazer essa robustez no cordão para realmente trazer uma imponência a mais para essa peça, já que ela não tem cúpula. E, pegando esse gancho, esse é o cordão 10 milímetros da São José. Eu também já utilizei ele para fazer o fio de luz frente. Então, eu não tenho muito costume de fazer esses fios de luz, mas se eu fosse fazer, inclusive com o outro nó, pode ser o nó espiral, pode ser o nó quadrado chinês, eu usaria ou 8 ou 10 milímetros para trazer realmente essa robustez a mais, já que é uma peça que não tem cúpula, ela é só mesmo o fio de luz. Bom, então a principal diferença aqui entre os milímetros, né, algumas pessoas se confundem, é que o 3 milímetros ele traz essa estética mais delicada, ele é um cordão mais fino, quanto mais vai subindo 4, 5, 6, 8 e 10, mais grossinho vai ficando o cordão de algodão e mais robusto vai ficar a sua trama. E por que eu utilizo tanto cordão de algodão? O cordão de algodão, ele traz uma estética mais sofisticada para as peças, porque a estrutura dele, por ele ser um cordão trançado, e essa é a diferença entre ele e o barbante, o cordão de algodão, além dele ser 100% algodão, o barbante, algumas pessoas acham que é 100% algodão, mas não é. Se você olhar lá a descrição, ele é 80% algodão. E o barbante, ele é enrolado. E já o cordão de algodão, além dele ser 100% algodão, ele é trançado. Então, a peça fica mais arrumada. Ele é um material mais nobre, ele é um material mais caro,
mas a peça fica mais arrumada, o que traz uma estética de sofisticação, que eu tanto gosto, que eu tanto prezo nas minhas luminárias. Tanto que o barbante, eu utilizei ele só, depois eu vou contar a história para vocês daqui a pouco, eu usei ele só nas primeiras luminárias. Logo depois, eu já quis mesmo ir para o cordão de algodão. E por mais que ele seja mais caro, a estética que ele traz para a peça é outra, não tem nem como comparar. E para quem está iniciando, aprender a fazer uma luminária de macramê com cordão de algodão é mais fácil, porque ele é mais rígido, ele é mais estruturado. O barbante, por ele ser só enrolado, ele é mais molinho. Então, principalmente a questão do nó festonê, que é o nó básico do macramê, para quem está iniciando, fazer com cordão de algodão fica mais fácil. Agora eu vou falar sobre um outro cordão de algodão também, né, que eu comecei a falar sobre ele, que é o cordão de algodão trançado. A principal diferença aqui é que o cordão de algodão trançado, ele não tem o enchimento, ele não tem aquela alma dentro. E aí ele fica um pouquinho mais achatado, tá bom? Que é esse cordão aqui, inclusive é da Abateixo Cor Nosso. E o cordão trançado, como eu disse pra vocês, ele não tem alma, tá vendo? Ó, ele é oquinho por dentro, ó. Ele não tem alma aqui dentro, tá? Ele é oco. Por isso que ele é mais achatado, mais achatadozinho. Ele dá uma leveza bem bonita para luminárias de franja solta. E eu esqueci de falar com vocês sobre o cordão de algodão. É o seguinte, os cordões de algodão, o que vende no meu site, o da Borro e o da Abateixo, toda a parte do enchimento, que é essa partezinha daqui de dentro, a alma do cordão é a mesma cor dessa capinha de fora. Já do cordão São José, eu não sei o 4 milímetros, porque tem anos que eu não uso, tá? Mas eu tô aqui com 5, com 6, aliás, eu tô aqui com 6, com 8 e com 10. Todos o enchimento de dentro é branquinho. Essa capinha de fora aqui é branquinha. Ela é diferente, a cor é diferente dessa capinha de fora. E aí o que acontece? Se você for fazer, por exemplo, igual uma luminária Mera, que tem um acabamento desfiado, vai ficar duas cores, o que eu não gosto, tá? Eu não gosto desse padrão de duas cores ali quando desfia. Então, quando você for fazer uma luminária, pensa no acabamento. Se for um acabamento desfiado, procure um fornecedor que venda o cordão de algodão, que a capinha de dentro, aliás, o enchimento de dentro seja da mesma cor que a capinha de fora. No caso da São José não é, eu tô aqui para testar. Então, alma, é esse enchimentozinho aqui de dentro, ó, tá vendo? Tirei aqui para fora para vocês verem. Ó, só que o da São José, como eu disse, a cor dele é branquinha, é diferente das capinhas de fora. Ele é o responsável por deixar o nosso cordão estruturado e mais estruturado, mais gordinho, né? Vamos dizer assim. Bom, eu tenho também aqui um cordão torcido. Esse aqui também é da Abateixo, cor nosso com cor cru. Esse daqui, para fazer, ele é mais grossinho, eu acho que esse aqui, se não me engano, é um 6 ou 8 milímetros. Para fazer cúpula de luminária não é tão interessante. Mas para fazer um fio de luz, onde você também não vai ter uma cúpula, só vai ser aquele fio de luz, né? Só vai ser a parte elétrica com o bocal, ele fica interessante também. E esse é um cordão torcido, então são vários fiozinhos aqui, ó. São vários fiozinhos que vão se torcendo. É muito bonito também. Então, aqui terminei a parte do cordão de algodão e como eu disse para vocês, é o material que eu mais utilizo. Então, só recapitulando, a espessura que eu mais utilizo é a 3 milímetros, porque ela traz uma trama mais delicada e franjas fluidas, mas você vai demorar um pouquinho mais para fazer com esse cordão. O 2,5, o cordão 2,5, eu praticamente não utilizo, porque aí vai ficar muito fininho, muito pequenininho o nó na foto, nem vai dar para ver direito. Eu utilizo isso aqui mais quando eu vou fazer nó de forca. Já esses outros cordões aqui mais espessos, raramente utilizo para produção de cúpula luminária, mesmo eu não utilizo. Mas se você, por exemplo, optar fazer com 4 milímetros, você vai fazer uma luminária mais rápida, mas tenha em mente que você vai ter que cortar um cordão maior, porque ela vai gastar mais material, mas os nós vão ficar um pouquinho mais robustos, o que fica muito bonito também, tá? Não tô aqui falando que fica feio, fica muito bonito. Só entenda que vai criar uma estética diferente para sua peça, para sua cúpula de luminária, tá? As tramas vão ficar um pouquinho mais robustas. Então, aí é uma questão de gosto pessoal mesmo. Agora eu vou para a parte do
Cordão náutico. Esse daqui muita artesã erra, mas erra feio. Por quê, gente? Existe o cordão náutico e existe o fio náutico. E esse fio náutico aqui, ele é o fio náutico da Círculo. Você encontra em qualquer loja de armarinho para comprar. Mas esse fio náutico aqui, ele não tem alma, ou seja, ele não é estruturado, ele é chatinho, ele não tem proteção UV. Inclusive, já recebi o relato de uma seguidora que usou esse fio para fazer uma luminária para a filha dela, se não me lembro, neta, e como era para ficar exposto ao ar livre, o cordão simplesmente começou a se desfazer. Porque esse cordão aqui, ele não é tão resistente, aliás, ele não é resistente igual o cordão náutico. Ó, trouxe aqui para mostrar para vocês, esse é o fio náutico, esse é o cordão náutico, tá? Esse daqui é o fio náutico 5 milímetros, esse aqui é o cordão náutico 6 milímetros. E a diferença, ó. Eu vou mostrar a diferença para vocês mais perto. Ó, o fio náutico, esse pretinho, ele não tem enchimento por dentro. E ele é achatado, tá vendo? Porque ele não tem enchimento. Já o cordão náutico, esse daqui, ó, ele tem enchimento. Aqui o enchimentozinho dele aqui, ó. Ó, o enchimentozinho de polipropileno dele. Vou botar na mão para vocês verem. Isso dá essa estrutura. E, além disso, esse cordão aqui é bem mais resistente que esse pretinho aqui, que é o fio náutico, né? O fio náutico da Círculo. Então, ó, eu tô aqui para, assim, acabar de vez com a dúvida de muita artesã. Esse é o fio náutico da Círculo. Você encontra em qualquer loja de armarinho, super fácil de encontrar, mas ele não é indicado para esse tipo de trabalho, principalmente móveis. Mas como a gente tá falando aqui de luminárias, para luminária eu também não indico, tá? Esse daqui eu comprei para fazer uma saída de praia para mim. Então, ele serve para uma saída de praia, para uma bolsa de praia, algo assim, mas luminárias, decoração, não recomendo. Por quê? O cordão náutico, ele tem uma função. A função do cordão náutico é você fazer uma peça para expor, né? Para ela ficar em área livre, onde ela possa pegar sol e chuva. Claro que se o cliente quiser fazer um luminário de cordão náutico e deixar dentro de casa, tudo bem, a escolha é dele. Mas geralmente os clientes, ou você tem que indicar para o seu cliente fazer a peça, fazer a luminária com um cordão náutico em caso de luminárias que vai ficar em áreas livres, né, de exposição solar e chuva. Esse cordão náutico ele tem uma resistência muito maior do que o cordão de algodão quando ele é exposto em áreas livres, né, em varandas, enfim. O cordão náutico ele é feito de polipropileno, é uma fibra sintética, já o cordão de algodão é uma fibra natural, é o algodão. Esse daqui ele tem enchimento também, ele também é um cordão trançado com alma, é basicamente a mesma coisa do cordão de algodão, só matéria-prima diferente. Aqui a gente tem polipropileno e, muito interessante, proteção UV, tá? Esse cordão aqui é o cordão náutico da Cordaville. Eles enviam para todo o Brasil, tem uma paleta de cores maravilhosa e também tem a questão das espessuras. Ó, esse aqui é o 2,5, esse aqui é o 3 milímetros, esse daqui é o 4 milímetros e esse é o 6 milímetros. E assim vai, tem até o 10 milímetros. Então, na hora de você for criar a sua luminária, você também tem que pensar na estética que você quer trazer. A luminária Flora, por exemplo, e luminária Luana, vou deixar a foto aqui passando, todos eu usei o 2,5, tá? Que é esse que tá aqui na minha mão, espessura de 2,5. O 3 milímetros, ele é, assim, muito parecido, assim, a olho nu até você se confunde, parece que é o mesmo cordão. Coloquei os dois aqui do lado para vocês verem, ó, esse é o 2,5, esse é o 3 milímetros. E a olho nu, e até mesmo pela câmera, é praticamente a mesma coisa, tá vendo? Mas quando faz o nó dá uma diferencinha, mas é bem pouco, é mínima a diferença que faz. Eu optei por usar o 2,5 porque o cordão náutico, ele é o seguinte, quando você faz um nó, automaticamente ele afrouxa, porque ele é bem escorregadio. Então, quando eu faço um nó duplo, por exemplo, o nó duplo feito com 2,5 fica do mesmo tamanho que o 3 milímetros que vende no meu site. O 3 milímetros que vende no meu site, ele é um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, menos espesso que o cordão da São José, 4 milímetros, por exemplo. O cordão da São José, além dele ser um pouquinho mais puxado para o bege, com um tonzinho de bege,
ele é um pouquinho mais espesso, então o nó fica um pouquinho maiorzinho, mas assim, é pouca coisa, mas que tem uma diferençazinha ali, principalmente no cálculo do cordão. Por isso que eu optei usar pelo 2,5, tá? Fazer essas duas luminárias pelo 2,5, porque a trama do 2,5 é bem parecida com a trama final do 3 milímetros cordão de algodão. Agora, quando você pega na mão e compara os dois, o que mais se parece com o cordão 3 milímetros de algodão é o cordão 3 milímetros náutico. Só que o 3 milímetros náutico, como eu disse, o cordão náutico, assim que você faz um nó, automaticamente ele afrouxa. Então o nó ele fica um pouquinho maior. Por isso que eu optei fazer pelo 2,5. E, pegando esse gancho, o cordão náutico, ele é lindo, tem cores lindas, ele é super resistente, ele pode ficar em áreas expostas ao ar livre, ele não vai mofar. Por exemplo, cordão de algodão, como eu disse anteriormente, por ele ser uma fibra natural, se ele pegar chuva e ele, como ele tá com nó, ele pode acabar mofando. Principalmente se você pega uma semana de chuva, acaba mofando e pior, dando bichinho. Você pode até impermeabilizar o cordão de algodão, vai ficar um pouco mais resistente, mas mesmo você impermeabilizando, ele não é tão eficaz quanto o cordão náutico, até porque o cordão náutico tem proteção UV. O impermeabilizante não vai te dar essa proteção UV na sua peça de macramê. E, além disso, o seu cliente tem que ficar retocando entre 1 a 2 meses, tá? Ele tem que ir lá pegar o impermeabilizante e retocar, porque na medida que vai chovendo, o impermeabilizante vai saindo. Só que tem um porém. O cordão náutico, para quem está iniciando, é um pouquinho mais chatinho de aprender com ele, eu não recomendo. Porque, como eu disse, assim que você faz o nó ele automaticamente afrouxa, então você tem que fazer mais força. Também não é qualquer acabamento que fica bom com o cordão náutico. Eu volto a repetir e dar como exemplo a luminária Mera. A luminária Mera, que inclusive foi assim, a luminária que eu mais vendi na história, assim, tinha semanas que eu não aguentava mais fazer luminária Mera, de tanta luminária Mera que eu já vendi todas as cores, todos os tamanhos possíveis, você pode imaginar, até para França, Itália, essas luminárias já foi parar. O acabamento dela é desfiado. Até daria para você desfiar o cordão náutico, mas o enchimento é diferente a cor. Esse aqui, por exemplo, a cor é areia, tá? Essa cor aqui é areia, e o enchimento de dentro é branquinho. Aí não fica aquela estética legal. Franjas muito curtas com cordão náutico também não fica legal, porque ele é mais, como eu vou dizer, mais durinho, mais espesso do que o cordão de algodão. Então, se a franja for muito pequenininha, vai ficar meio uriçado assim as franjas. Ela não vai dar aquele caimento bonito. Ela vai ficar meio uriçada. Então, franjas muito curtas e acabamentos desfiados, eu não indico fazer com cordão náutico. E quem está começando também eu não indico. Então, em questão das luminárias, eu já fiz com 2,5 milímetros, tá? Nunca experimentei fazer com outras. Já o fio de luz, eu já fiz com cordão enrolado náutico, que é o mesmo cordão que eu mostrei para vocês anteriormente, mas esse aqui é um cordão de algodão, né, uma matéria-prima natural. Esse daqui é uma matéria-prima sintética, que é tipo polipropileno. Esse aqui é cor natural com rami, se não me engano. Posso estar enganado. Ah, não, esse aqui é cor natural com areia. Eu tenho também o outro que é cor natural com rami. Esse é um cordão de algodão, um cordão náutico enrolado. Mesma proposta, são vários cordõezinhos que são enrolados. Para fazer cúpula de luminária eu não indico, mas para fazer um fio de luz, onde você não vai ter a cúpula, você só vai ter a instalação elétrica, com o nó ali de macramê, fica lindíssimo. Inclusive já fiz, vou deixar a foto aqui passando para vocês verem o resultado final. Bom, aqui já acabei também a questão do cordão náutico. Eu só vou complementar sobre o cordão de algodão. Vou voltar no cordão de algodão. Porque pode surgir uma dúvida para quem está começando de ir comprar o cordão de algodão e comprar o mais barato que acha, porque a Rayane falou que o cordão de algodão tem uma qualidade melhor, é uma matéria-prima nobre, é muito bonito, traz uma sofisticação para a peça, então vou comprar o primeiro cordão de algodão que eu ver. Nem todo cordão de algodão é de qualidade, eu tô aqui para te provar. Esse aqui, pessoal, eu comprei acho que uns 5 anos atrás para fazer um berço. Como eu ia fazer um berço, eu achei o valor muito interessante na época. Eu comprei acho que uns 8 rolos desses. Comprei muito. Quando chegou, veio... Ele não tá sujo. O próprio cordão traz essa... Eu vou filmar de pertinho para vocês verem.
Ele parece que tá sujo. Eu já tentei fazer de tudo com esse cordão de algodão. Já tentei fazer até bolsa pra mim. Falei, vou reutilizar, vou achar um fim pra esse cordão. Vou fazer uma bolsa pra mim de macramê pra levar pra praia. Não consegui, eu cortei os cordões pra fazer a bolsa. Quando eu olhei, aquela estética suja, aquela estética, ele tem vários pontinhos pretos no meio. Falei, ai gente, não tem como, eu não vou sair com a bolsa pra ir pra praia, parecendo que eu não lavei a bolsa, mesmo a bolsa estando nova. Não vou perder meu tempo. Então, quando você for escolher um cordão de algodão, e são as marcas que eu indico, são cordão que vende no meu site, Borro Cordões, Cordão São José e Aba Têxtil. São marcas que o cordão é cru, principalmente o cru, tá? Ele é clarinho, ele é bonito, ele é uma matéria-prima nobre, então tem muito... Eu, inclusive, depois desse cordão de algodão, aqui, porque eu tava comprando vários testes, queria um fornecedor mais barato e tal, eu comprei também um na cor chocolate. Ele vem assim também, eu não vou divulgar marca, porque eu não tô aqui pra ficar falando mal do trabalho de outras pessoas, mas ele vem num rolinho assim. Comprei também, não consegui usar, não é bonito, não traz a estética bonita. Eu cheguei a fazer uma luminária com ele, vou deixar a foto da luminária aqui passando, porque eu tenho que comprovar. Fiz a luminária, não gostei da luminária feita com ele, e aí depois disso falei, não vou mais no mais barato, vou continuar na minha linha, porque é realmente isso que eu quero vender produtos de qualidade, eu quero trazer essa sofisticação, e sofisticação vende muito mais do que um produto de má qualidade, um produto que você faz com matéria-prima mais barata. Inclusive daqui a pouco eu entro nesse gancho, tá? Bom, então agora eu terminei sobre o cordão de algodão náutico, que é a maior parte, porque são os cordões que eu mais utilizo, é a matéria-prima que eu mais utilizo, então por isso que eu falei mais sobre ela. Bom, agora eu vou falar sobre barbante 24 fios, barbante espesso. Esse aqui é da Euroroma Cor Cru. Esse barbante, geralmente, eu utilizo ele para fazer franjas. Por exemplo, a franja da luminária Poseidon, a franja da luminária Zeus e algumas luminárias que eu fiz também, eu faço tudo com eles. Inclusive, as franjas da luminária Selene, algumas, a maioria eu fiz com esse cordão. Eu corto e desfio. Aliás, com esse cordão não, com esse barbante, né, com esse material. Eu corto e desfio. Eu prefiro desfiar com uma escovinha, uma pente fino. Algumas pessoas desfiam com escova para gato, mas eu acho que quebra muito os fiozinhos, porque quando você desfia, os fiozinhos ficam muito finos. E por que eu não faço luminárias com barbante espesso? Bom, não é que a questão que seja errado ou que fique feio, eu quero deixar isso bem claro, mas o barbante vai trazer uma outra estética para sua luminária, o barbante vai trazer uma estética mais rústica para sua luminária. Não espere sofisticação numa matéria-prima inferior. Uma sofisticação você vai conseguir com a matéria-prima mais nobre, cordão de algodão ou cordão náutico. Mas vai ficar feia a minha luminária, Rani, se eu usar barbante? Não, vai ficar linda, vai ficar maravilhosa. Mas ela traz uma estética mais rústica, dá uma outra cara para a luminária. O que não é feio, só é diferente. Como na minha questão da minha identidade como artista, eu quis trazer realmente um ar de sofisticação, eu quis ir para o artesanato de luxo, eu quis dar outra cara para as minhas peças, eu preferi usar o cordão de algodão. Inclusive, se você está começando, se você tem condição financeira de comprar, por exemplo, o cordão de algodão, para praticar é melhor, porque o cordão de algodão ele é mais estruturado e ele vai ficar melhor para você fazer os seus nós básicos e assim. Eu ouvi esse relato de uma aluna e também porque eu me identifiquei muito e ficou na minha cabeça porque ela falou, Rayane, eu tentava fazer o nó festonê de todas as formas e ficava torto. Até que um dia eu comprei cordão de algodão, fui fazer cordão de algodão, não é que deu certo e ficou retinho. Isso aconteceu comigo. O nó festonê para mim foi um nó mais difícil, porque quando eu comecei eu não tinha grana, eu tinha que comprar um material mais barato, eu usava o barbante. E o danado do nó festonê não ficava retinho de jeito nenhum. Aí teve um dia que eu comprei o cordão de algodão para fazer uma peça, que foi uma encomenda, que a mulher queria cordão de algodão, e fui fazer o nó festonê e o nó ficou perfeito. Eu falei, ah, danado, então é isso, o cordão de algodão é mais fácil. Agora, se você tem pouca grana ou tá se sentindo um pouquinho insegura, você quer ir para um primeiro testar com barbante, não tem problema, é melhor feito do que perfeito, tá?
Se você tem com pouca grana, se você não quer investir agora, ou se você quer uma luminária mais rústica, não tem problema usar o cordão espesso. Algumas luminárias, por exemplo, como a Aurora, a luminária Medusa, que eu já fiz com cordão, com barbante espesso, não dá certo, porque elas precisam de um material estruturado, de um material firme para a cúpula realmente ficar bonita. Já, por exemplo, a luminária Selene, que a gente vai ensinar na jornada MS, ela você pode fazer com barbante espesso, não tem problema, vai ficar linda. Só entenda que ela vai ter uma outra estética, ela vai ter uma estética um pouquinho mais rústica. O cordão de algodão vai trazer essa sofisticação. Então, o barbante espesso, assim, quando a pessoa está iniciando, geralmente é o que ela encontra para comprar. Porque o cordão de algodão, realmente, a maioria, né? Se você tem uma loja de armarinhos, geralmente vende cordão São José, mas cores, coloridos, cordões diferentes, você tem que pedir online. Isso acontece comigo também, tá? Eu passo por isso também. Inclusive, eu fui no centro da minha cidade foi ontem, e fui comprar cordão e só em uma loja vendia o cordão São José. Olha que eu moro numa cidade grande. Eu queria comprar o cordão São José, essas espessuras maiores, para mostrar para vocês. Então, quem está em cidade pequena, ainda é mais difícil. Já o barbante espesso, 24 fios da Aeroroma, você encontra em qualquer loja de armarinhos, é bem mais fácil de achar, você encontra outras cores, então é melhor feito do que perfeito. Primeiro você faz, depois você melhora. E se esse aqui está mais acessível, está cabendo no seu bolso, é mais fácil de você comprar? Faz com ele. Faz com ele, testa com ele, vende sua luminária e depois aí sim você vem com cordão de algodão para melhorar, para trazer, se você quiser, né, trazer essa estética de sofisticação para sua peça. Bom, a gente tem também fio enrolado também. Esse aqui é a mesma proposta desse outro aqui que eu mostrei para vocês, da aba têxtil. Ele é só um pouquinho mais fininho. Eu nunca fiz luminária com ele, mas eu preciso mostrar para vocês as opções que tem no mercado. Acredito que uma luminária com ele vai ficar bonita também. Só vai trazer uma estética também um pouquinho mais rústica, mas acredito que vai ficar muito bonita. Mas eu nunca fiz nenhuma para mostrar para vocês. Mas eu preciso mostrar que existe esse material no mercado e que é uma possibilidade também criar uma peça com ele. Temos também o fio Trento. Gente, eu não sei se esse aqui é da Círculo ou se é da Aeroroma, tá? Mas é um fio muito legal. Eu nunca fiz uma luminária com ele, assim, luminária de macramê. Eu já fiz um abajur, coloquei até o nome dele de mel, porque eu achei que ele ficou uma cara de mel por causa desse material. Vou deixar a foto passando para vocês também do abajur, para vocês entenderem do que eu tô falando. Ficou uma gracinha, eu acho ele muito lindo, porque ele tem esses pelinhos assim que saem para fora. Agora, uma luminária de macramê, com nós de macramê, porque esse abajur não foi feito com nós de macramê, eu ainda não fiz, mas acredito que vai ficar legal. Mas ele também traz uma estética mais rústica para sua peça. Bom, tem também o fio de sisal e juta. A juta eu não tenho aqui para mostrar para vocês. A juta ela é um pouquinho mais escura e mais arrumada. Já o fio de sisal, ele também é um material rústico. É um material mais rústico do que o barbante, 24 fios. Tá? Esse aqui ainda é mais rústico do que esse. Para uma luminária, não sei, uma luminária que vai ficar numa fazenda, algo que seja extremamente rústico. Inclusive, eu tenho uma aluna que fez a luminária Mera acho que foi a luminária Mera mesmo, ela fez com o fio de sisal, ficou lindo, lindo. Então, mas você precisa entender que o fio de sisal vai trazer uma outra estética para sua peça. Sua peça vai ficar com a carinha mais rústica, o que vai ficar muito bonito também. Só vai ficar uma outra estética, ela não vai ficar uma peça mais sofisticada. Esse aqui é um fio mais fino, mas também existem várias espessuras no mercado. E aí é aquela regrinha do cordão de algodão. Se for um fio ali, entre ali próximo do 3 milímetros do cordão de algodão, vai ficar uma trama mais delicada. Se você for usar um fio de sisal, uma juta com mais espesso, mais grossinho, vai ficar uma trama mais robusta. Então a gente tem que entender as diferenças, né, as particularidades do cordão, porque do cordão, da matéria-prima, porque cada um vai trazer uma estética diferente para sua peça. Tenho também esse outro fio da aba têxtil. Ele também é um fio enrolado, mesma proposta desse outro aqui, tá? É um fio enrolado. Esse daqui eu não fiz nada com ele no Natal e me arrependi, porque ele é branco com a cor noz e um fiozinho dourado. Achei tão lindo. Não fiz nada com ele no Natal e me arrependi. Esse aqui, se eu não me engano, é um 3 milímetros. Acredito que uma luminária com esse fio também vai ficar muito bonita. Ainda não testei, mas acredito que vai trazer também, vai ficar bem legal, porque eles são 3 cores, ó.
Então, é bem legal. A parte do acabamento, vocês vão ter que desfiar, tá? Porque ou você faz um nozinho no final de cada cordãozinho ali, ou você pode desfiar. Então, é interessante também, na hora a gente tem que pensar também na parte do acabamento, né? Na hora que a gente for escolher o material, porque tem acabamento que tem tipos de acabamento que não dá com todo o material. E eu só esqueci de falar, esse é o barbante 24 fios, mas tem 48 fios da Aeroroma também. Esse 24 fios é o que mais se assemelha com a espessura do 3 milímetros do cordão de algodão, tá? Tem o 48 fios, mas o 48 fios ele se assemelha mais à espessura 4 milímetros do cordão de algodão. Então, se você decidir fazer com um barbante de 48 fios, tenha em mente que sua trama vai ficar um pouquinho mais grossa, tá? Vai ficar uma trama mais robusta, porque não fica feio, só cria uma outra estética. Bom, eu tenho aqui também fios de algodão. Esse aqui é a Charme, da Círculo. Esse aqui é a Cleia, da Círculo. Eu utilizo muito eles para poder fazer franjas, para poder criar tasséis. Como eu disse para vocês, os tasséis eu utilizo dois recursos, né? Ou eu pego o barbante 24 fios e desfio, ou eu uso o fio mais fino que tiver da Círculo. Geralmente é esse daqui, o Cleia. Inclusive, o que eu fiz, o acabamento da luminária Selene, eu usei o Cleia da Círculo e usei o Camila 1000 de uma outra marca na cor Off-White para fazer a cor Off-White. Só que quando você for criar uma franja, um tassel, seja para fazer uma luminária ou alguma outra peça, é importante vocês comprar um material, por exemplo, comprei esse cordão de algodão aqui, quero fazer a luminária Selene com ele. Comprei na cor Cappuccino. Você espera o material chegar, essa dica é muito valiosa, tá? Você espera o material chegar, você tira um pedacinho do material, vai até a loja de armarinhos e acha o tom mais próximo possível desse cordão de algodão que você comprou. Se você está fazendo com barbante espesso, você já não tem essa questão. Porque o barbante espesso, você vai desfiar ali com pente fino, vai cortar algumas partes dele para fazer o tassel e vai desfiar, você não tem essa questão. Já no cordão de algodão, para você fazer um acabamento igual da luminária Selene com cordão de algodão, não tem como, é assim, impossível desfiar tanto cordão de algodão para fazer aquelas franjas, porque a franja da luminária Selene, que a gente vai aprender na jornada MS, ela é uma franja de fios finos, que eu quis trazer outra textura, e robusta, porque vocês puderam ver que eu coloquei bastante material para realmente trazer essa robustez, para realmente trazer essa estética sofisticada. Por mais que seja uma peça pequena, ela é imponente, né? Ela é diferenciada, o acabamento dela que dá todo o charme da peça. Então, não tem como, impossível, fazer todo aquele acabamento desfiando o cordão de algodão. Quem aí é iniciante, eu já vou avisar para vocês, desfiar cordão de algodão não é fácil. Desfiar barbante espesso é chato, mas é fácil. Desfiar cordão de algodão é chato e difícil. E vai deixar sua peça extremamente cara, porque você vai levar, eu acho que um mês para desfiar aquele tanto de cordão, se você for usar o cordão de algodão. E aí, o que eu faço quando eu quero criar essa estética de embaixo, trazer esse acabamento volumoso, bonito? Eu uso um fio mais fino de algodão. Só que esse fio mais fino, eu preciso comprar a cor, o tom mais parecido possível do cordão de algodão. Porque são fornecedores diferentes e, por exemplo, você comprou um cordão de algodão cru. Nesse Camila 1000 mesmo, acho que é o Camila 1000 ou o Círculo, se eu não me engano, tem o cru e tem o off-white. Os dois são tons diferentes. E, por exemplo, o cordão de algodão que vende no meu site, o tom dele é um pouquinho diferente do da São José, porque são fornecedores diferentes. Por mais que seja a mesma matéria-prima. Então, quando você decidir comprar esse fio mais fino aqui, ou você decidir também fazer com um barbante espesso desfiado, que fica muito bonito também, não fica feio. Esse aqui, o fio mais fino da Círculo, se você for usar ele para fazer acabamento de franja, ele dá um arzinho de mais sofisticação, tá? Senão não tem como negar. Esse aqui, por você desfiar, acaba quebrando os fiozinhos, mas fica muito bonito também, tá? Se você não tem esse ou não tem condição de comprar esse, porque esse vai sair um pouquinho mais caro, você compra esse.
Se você está fazendo sua luminária com esse, continua com esse, desfia partes desse cordão e faz com ele. Então, na hora que você for comprar, compre o tom mais próximo possível. Eu também sempre busco, além do tom mais próximo possível, o fio mais fino que tem, porque eu acho que quanto mais fininho for, eu acho que mais bonito fica. Esse daqui, o meu, como eu usei para fazer a luminária Selene, ele já tá quase acabando, mas ele vem grandinho sim, tá? Porque tem os, eu tô avisando, porque tem os rolinhos dele pequenininho, esses rolinhos não dá pra nada, tá? Eu compro um rolinho grande assim, mas o meu, como eu utilizei para fazer a luminária Selene, né, esse daqui já tá quase acabando. Só para finalizar, como eu disse para vocês, o cordão de algodão e o cordão náutico, eles são cordões um pouquinho mais caros. Eles são uma matéria-prima mais nobre. E se você usar ele, você precisa vender, né? Precificar a sua peça com preço justo, porque a sua peça ela tá usando um material mais nobre. E se você está começando agora e se sente inseguro a passar um orçamento mais alto, você vai oferecer 2 opções de matérias-primas e valores. Assim, o cliente pode decidir o que melhor se adapta às necessidades e orçamentos. Por exemplo, quando eu comecei, agora eu vou contar a história para vocês que eu falei lá no início. Quando eu comecei a fazer luminárias de macramê, eu sei que a gente não deve se comparar, mas na época tinha um artista têxtil, até do meu estado, que vendia muito. E ela usava matéria-prima nobre, o acabamento dela era perfeito, era demorado. E eu, por outro lado, eu pensava assim, eu não vou conseguir vender minhas peças. Se eu usar uma matéria-prima cara, se eu fizer um acabamento desse que é mais demorado, as pessoas não vão comprar, as pessoas não vão pagar, porque eu vou ter que cobrar mais caro. E aí eu achava que não ia vender. Até que eu, vendo que ela fazendo vendia muito e que eu indo para o lado do macramê mais rústico, do macramê mais básico, usando a matéria-prima mais barata, fazendo um acabamento mais simples, não estava vendendo, eu falei, tá, vou fazer uma experiência então. Eu fiz 2 luminárias, até a luminária era. Fiz a luminária era com cordão de algodão e um acabamento de excelência. E fiz a luminária era usando barbante 24 fios com acabamento mais simples. E aí, todo cliente que vinha me procurar, eu sempre passava 2 valores para ele. Eu passava o valor para ele da luminária feita com barbante espesso, com a matéria-prima mais barata e com cordão de algodão. Eu explicava para ele, olha, esse daqui tem um valor X, porque ele é feito com a matéria-prima um pouquinho mais inferior. Já esse tem o preço Z porque ele é feito com a matéria-prima mais nobre. Às vezes eu nem falava que o outro era com a matéria-prima inferior. Eu só falava que aquele que custava Z valor, vamos botar assim, ele era aquele preço porque a matéria-prima que eu usava era mais nobre. E 100% dos meus clientes escolhiam a luminária feita com a matéria-prima mais nobre. 100%. Teve um que não se importou. Não, 100%. Mesmo a luminária custando às vezes 200, 300 reais a mais. Então, se você está começando e se você se sente insegura, oferece essas 2 opções para o seu cliente, até 3. Deixa o seu cliente escolher, tá? Deixa ele decidir quanto ele está disposto a gastar. Bom, e desde quando eu comecei a fazer essa experiência, e foi algo que abriu a minha mente, que bom que eu fiz, o meu faturamento aumentou assim, exponencialmente, não dá nem para comparar o antes com o depois. Quando você entende sobre todas as etapas do produto que você está vendendo, qualquer argumento que o cliente usar, você consegue rebater. Principalmente aqueles chorões que ficam pedindo desconto. Isso é até uma forma de você mostrar para ele que um dos motivos da sua peça ser do valor X é por conta da matéria-prima nobre. E muitos profissionais, incluindo eu, erram aqui. Eles escolhem materiais muito baratos, dão pouca atenção para acabamento e acreditam que o cliente não pagará por um produto de maior qualidade. Na verdade, o ideal é apresentar todas as opções e deixar o cliente decidir quanto ele deseja investir. E agora eu vou contar para vocês uma outra história que aconteceu comigo. Há alguns meses atrás, acho que até foi o ano passado, eu queria comprar uma vela aromática, porque eu queria fazer um vídeo aqui pro Instagram, mostrando minha luminária. Eu queria um vídeo bem assim, bonito, bem aesthetic. E aí eu fui no shopping e eu queria comprar uma vela aromática.
Na loja do shopping aqui, quem é de Vila Velha, no Shopping Vila Velha, tem uma partezinha que é só de artesanato, onde tem artesãos aqui do estado todo que vendem seus produtos lá. É bem legal, inclusive quem estiver passeando aqui agora na praia, dá uma passada lá, dá uma moral para os artesãos da cidade. Mas eu falei assim, tá, eu já tinha andado no shopping todo, pelo shopping todo, comprando coisas, e a última coisa que eu deixei para comprar foi a vela. Eu cheguei a passar na Riachuelo, vi umas velas muito bonitas, mas eu falei, não, eu vou comprar lá na loja de artesanato, porque eu vou dar preferência a comprar com os artesãos locais. Demorei a achar a loja, porque a loja ela fica entre o segundo e o primeiro piso. Quem conhece Shopping Vila Velha, eu demorei a achar a loja, perguntei ao segurança, mas achei. Eu já estava extremamente cansada. E aí eu fui comprar a vela e eu queria uma vela bonita, eu queria uma vela astérica, eu não estava me preocupando com o preço. Claro que eu não ia comprar uma vela de 5 mil reais, mas assim, eu não estava me preocupando com o preço, eu queria uma vela bonita. E todas as velas que tinham lá, tinha muita opção, mas todas muito rústicas. Todas com acabamento, assim, que deixava a desejar. Eu até comprei uma porque eu estava muito cansada, eu estava com pressa. Se eu tivesse 15 minutinhos a mais, se eu tivesse andado menos do shopping antes, eu tinha voltado na Riachuelo e comprado a da Riachuelo, mesmo a da Riachuelo sendo mais cara. Porque eu, como cliente, eu não estava ligando para preço. Eu queria uma vela bonita, eu queria uma vela artesanal. Uma para dar... eu gastar meu dinheiro com artesãos, né, para eu, enfim, fazer essa roda girar, que é algo que a gente tem que valorizar no Brasil, e outra porque eu queria uma vela artesanal. Eu queria algo único. As da Riachuelo eram muito bonitas, eram do estilo assim que eu estava procurando na série, mas era algo muito comum. E eu sei que com o artesanato, ali na parte do artesanato com os artesãos, eu iria encontrar algo único. Eu queria encontrar algo único, algo diferenciado, algo que fugisse daquele, enfim, que todo mundo tem em casa, mas eu queria algo bonito. Eu queria algo com acabamento de excelência. Como eu disse para vocês, a que eu comprei foi assim, mais legalzinha, que ela era de cimento, só a partezinha, a fitinha de cima do cimento era pintada, a outra era cimento cru. Não é a questão do cimento cru, que é muito bonito, mas ela tinha pequenas falhas ali no cimento que me incomodou um pouco. Então, às vezes a gente pensa assim, que o cliente não vai pagar, ou enfim, a gente pode pensar assim, às vezes vou fazer uma luminária, de 300 reais, nossa, 300 reais é muito dinheiro, mas é muito dinheiro para você. Talvez para o cliente não era. Por exemplo, eu lembro até o preço, eu paguei 15 reais na vela. Talvez 15 reais para ela é muito para pagar uma vela artesanal, mas para mim que queria uma vela artesanal bonita, para eu fazer a composição de um cenário bonito, para eu fazer minhas fotos, meus vídeos e postar no Instagram, não era. Eu não estava ali preocupada com o preço. Tanto que a da Riachuelo era 120 reais, e se eu tivesse 15 minutinhos a mais naquele dia, e se eu tivesse um pouquinho mais de fôlego, porque eu estava extremamente cansada, eu tinha voltado na Riachuelo, eu tinha levado a da Riachuelo, mesmo querendo uma vela artesanal. Então, às vezes o erro que muitos artesãos cometem é aqui mesmo, em achar que o que é caro para ele vai ser caro para o cliente que está do outro lado, quando o cliente do outro lado, às vezes ele quer excelência, ele quer uma peça artesanal, mas ele quer um acabamento de excelência, ele quer uma matéria-prima nobre. Bom, e só para finalizar essa parte dos materiais, eu mostrei para vocês aqui os materiais que eu mais utilizo, os mais fáceis de encontrar, mas é sempre legal você, como profissional, visitar a loja de armarinhos, seguir também lojas que vendem esses produtos, tanto para crochê, tanto quanto para macramê, e testar texturas. O mercado está sempre inovando, ele está sempre trazendo novidade, a gente tem que estar sempre também se atualizando. O macramê é uma arte, não pode ser limitado, não existe assim, um material certo. Use esse material. Claro que agora, vendo essa aula, você vai levar em conta o acabamento, o design, a estética que você quer, para qual ambiente vai ser essa luminária, mas é legal você também se atualizar, você também buscar coisas novas e testar. Teste texturas, testem combinações de cores. E na quarta-feira eu vou disponibilizar a segunda parte dessa aula, onde vamos aprender tudo sobre a parte elétricas e estruturas para a produção das luminárias, que é uma das maiores dúvidas. Sempre quando eu abro caixa de perguntas, a maior parte das dúvidas é sobre estruturas. Então fica ligadinha aqui no feed e não se esqueça de me contar aqui abaixo nos comentários o que você achou dessa aula. Se você quer mais esse tipo de conteúdo por aqui. Um beijo e até já!